Ezequiel capítulo 43. Então ele levou-me à porta que estava voltada para o oriente. E eis que a glória de Deus de Israel vinha desde o caminho do oriente. E seu som era como o som de muitas águas. E a terra resplandeceu por causa de sua glória. E a aparência da visão que vi era como a visão que eu tinha visto quando vim para destruir a cidade. E as visões eram como a visão que eu vi junto ao rio de Quebar e caí sobre meu rosto. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta que estava voltada para o oriente. Então o Espírito me ergueu e me levou ao pátio interno. E eis que a glória do Senhor encheu o templo. E ouvi um que falava comigo desde o templo. E um homem estava em pé junto a mim. E disse-me: Filho do homem, este é o lugar de meu trono, e o lugar das plantas de meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E a nação de Israel nunca mais contaminará meu santo nome, nem eles, nem seus reis, com suas prostituições, e com seus cadáveres de seus reis em seus altos. Quando colocavam o umbral deles junto a meu umbral, e o batente deles junto a meu batente, e era uma parede entre mim e eles, e contaminaram meu santo nome com suas abominações que fizeram. Por isso, eu os consumi em minha ira. Agora, lançaram longe de mim sua prostituição e os cadáveres de seus reis. E habitarei no meio deles para sempre. Tu, ó filho do homem, mostra à nação de Israel este templo, para que se envergonhem de suas maldades e tenham a medida do modelo do templo. E se eles se envergonharem de tudo quanto fizeram, faze-lhes saber a forma da casa e seu modelo, e suas saídas e suas entradas, e todas as suas formas, e todos os seus estatutos, e todas as suas formas e todas as suas leis, e escreve diante de seus olhos para que guardem toda a sua forma e todos os seus estatutos e os façam. Esta é a lei do templo, sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que esta é a lei do templo. E estas são as medidas do altar em côvados. O côvado de um côvado e um palmo. A base de um côvado de altura e de um côvado de largura, e o contorno de sua borda ao redor de um palmo. Este será o fundamento do altar. E desde a base sobre o chão até a aresta inferior, 2 côvados, e a largura de um côvado, e desde a aresta menor até a aresta maior, 4 côvados, e a largura de um côvado. E a fornalha do altar, de 4 côvados, e da fornalha do altar para cima havia 4 pontas. E o altar tinha 12 côvados de comprimento e 12 de largura, quadrado em seus 4 lados. E a aresta, de 14 côvados de comprimento e 14 de largura em seus 4 lados, e o contorno ao redor dela era de meio côvado, e a base dela de um côvado em redor. E seus degraus estavam voltados para o oriente. E ele disse-me: Filho do homem, assim diz o Senhor Deus. Estes são seus estatutos no altar, no dia em que ele for feito, para sobre ele oferecer holocaustos, e para espergir sangue sobre ele. E aos sacerdotes levitas que são da descendência de Zadoque, que se acheguem a mim, diz o Senhor Deus, para me servirem. Tu darás um bezerro, filho de vaca, para expiação pelo pecado, e tomarás de seu sangue e porás nas pontas do altar e nas 4 esquinas da aresta e no contorno ao redor. Assim o limparás e o expiarás. Então tomarás o bezerro da expiação pelo pecado e o queimarão no lugar específico do templo, fora do santuário. E no 2º dia oferecerás um bode macho sem defeito para expiação pelo pecado, e purificarão o altar como purificaram com o bezerro. Quando tu acabares de expiar, oferecerás um bezerro sem defeito, filhote de vaca, e um carneiro sem defeito do rebanho. E tu os oferecerás diante do Senhor. E os sacerdotes lançarão sal sobre eles, e os oferecerão como holocausto ao Senhor.
Por 7 dias prepararás um bode macho em cada dia de purificação. Também prepararão um bezerro filhote de vaca e um carneiro do rebanho, todos sem defeito. Por 7 dias espiarão o altar e o purificarão, e eles o consagrarão. E quando eles acabarem estes dias, será o 8º dia. E dali em diante, os sacerdotes prepararão sobre o altar vossos sacrifícios de queima e vossas ofertas de gratidão. E eu vos aceitarei, diz o Senhor Deus. Ezequiel capítulo 44. Então ele me fez voltar ao caminho da porta de fora do santuário, a qual estava voltada para o oriente, e ela estava fechada. E o Senhor me disse: esta porta está fechada, não se abrirá, nem ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela. Por isso estará fechada. O príncipe, somente o príncipe, ele se sentará nela para comer pão diante do Senhor. Pelo caminho do pórtico da porta entrará e pelo mesmo caminho sairá. Depois me levou pelo caminho da porta do norte diante da casa. E olhei, e eis que a glória do Senhor havia enchido a casa do Senhor. Então caí sobre meu rosto. E o Senhor me disse: Filho do homem, presta atenção. Olha com teus olhos e ouve com teus ouvidos tudo quanto eu falar contigo sobre todos os estatutos da casa do Senhor e todas as suas leis, e presta atenção na entrada da casa e em todas as saídas do santuário. E dize aos rebeldes, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: já basta de todas as vossas abominações, ó casa de Israel. Pois trouxestes estrangeiros incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, para estarem em meu santuário, para profanarem minha casa, pois oferecestes meu pão, a gordura e o sangue, e invalidaram meu pacto por causa de todas as vossas abominações. E não mantivestes a ordem de minhas coisas sagradas. Em vez disso, pusestes por vós mesmos guardas estrangeiros para minha ordem em meu santuário. Assim diz o Senhor Deus: nenhum estrangeiro incircunciso de coração e incircunciso de carne entrará em meu santuário, dentre todos os estrangeiros que estão entre os filhos de Israel. Mas os levitas que se afastaram para longe de mim, que se desviaram de mim para seguirem seus ídolos quando Israel se desviou, esses levarão sobre si sua maldade. Contudo, serão trabalhadores em meu santuário, como porteiros às portas da casa, e servirão na casa. Eles degolarão o holocausto e o sacrifício para o meu povo, e estarão diante deles para os servirem. Pois serviram diante de seus ídolos e foram tropeço de maldade para a casa de Israel. Por isso, jurei de mão levantada contra eles, diz o Senhor Deus, que levarão sua iniquidade. E não se achegarão a mim para serem meus sacerdotes, nem se achegarão a nenhuma de minhas coisas sagradas. As coisas santíssimas, em vez disso, levarão sobre si sua vergonha e suas abominações que fizeram. Portanto, os porei por guardas da ordem da casa em todo o seu serviço, e em tudo que houver de se fazer nela. Mas os sacerdotes levitas, filhos de Zadoque, que guardaram a guarda de meu santuário quando os filhos de Israel se desviaram de mim, eles se achegarão a mim para me servirem, e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Eles entrarão em meu santuário, e eles se achegarão à minha mesa para me servirem, e guardarão minha ordem. E será que, quando entrarem pelas portas do pátio interno, se vestirão de vestes de linho, não haverá sobre eles lã, quando servirem nas portas do pátio interno e no interior. Turbantes de linho estarão em suas cabeças, e calções de linho sobre seus lombos. Não se vestirão com algo que lhes cause suor. E quando eles saírem ao pátio de fora ao povo, despirão suas vestes com que eles prestaram serviço e deixarão nas câmaras do santuário, e se vestirão de outras vestes, para que não santifiquem ao povo com suas vestes. E não raparão sua cabeça,
nem deixarão crescer o cabelo, mas sim apararão o cabelo de suas cabeças. E nenhum dos sacerdotes beberá vinho quando forem entrar no pátio interno. Não tomarão por mulheres nem viúva, nem divorciada, mas sim tomarão virgens da descendência da casa de Israel, ou viúva que for viúva de sacerdote. E ensinarão meu povo a fazer diferença entre o santo e o profano, e eles farão saber a diferença entre o impuro e o puro. E na disputa judicial, eles estarão para julgar. Conforme meus juízos, o julgarão. E guardarão minhas leis e meus estatutos em todas as minhas solenidades e santificarão meus sábados. E não chegarão perto de pessoa alguma morta para se contaminarem. Apenas pelo pai, mãe, filho, filha, irmão ou irmã que não tenha tido marido é que poderão se contaminar. E depois de sua purificação lhe contarão 7 dias. E no dia em que ele entrar no lugar santo, no pátio interno, para prestar serviço no lugar santo, oferecerá sua expiação pelo pecado, diz o Senhor Deus. E isto lhe será por herança. Eu serei sua herança. Por isso, não lhes darei propriedade de terra em Israel. Eu sou a propriedade deles. Comerão a oferta de alimentos e os sacrifícios pelo pecado e pela culpa. E toda coisa dedicada em Israel pertencerá a eles. E as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e toda oferta de tudo que se oferecer de todas as vossas ofertas, pertencerá aos sacerdotes. Darei também as primícias de todas as vossas massas ao sacerdote, para que faça repousar a bênção em tua casa. Os sacerdotes não poderão comer coisa alguma morta por si mesma, ou despedaçada, tanto de aves como de animais. Provérbios de Salomão, capítulo 2. Filho meu, se aceitares minhas palavras e depositares em ti meus mandamentos, para fazeres teus ouvidos darem atenção à sabedoria e inclinares teu coração à inteligência, e se clamares à prudência e à inteligência dirigires tua voz, se tu a buscares como a prata e a procurares como que a tesouros escondidos, então entenderás o temor ao Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria, de sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva boa sabedoria para os corretos, ele é escudo para os que andam em sinceridade, para guardar os caminhos do juízo e conservar os passos de seus santos. Ele entenderás a justiça e o juízo, e a equidade e todo bom caminho, quando a sabedoria entrar em teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma. O bom senso te guardará e o entendimento te preservará, para livrar-te do mau caminho e dos homens que falam perversidades, que deixam as veredas da justiça para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram em fazer o mal e se enchem de alegria com as perversidades dos maus, cujas veredas são distorcidas e desviadas em seus percursos, para te livrar da mulher estranha e da pervertida, que lisonjeiam com suas palavras, que abandona o guia da sua juventude e se esquece do pacto de seu Deus. Porque sua casa se inclina para a morte e seus caminhos para os mortos. Todos os que entrarem a ela não voltarão mais, e não alcançarão os caminhos da vida, para andares no caminho dos bons e te guardares nas veredas dos justos. Porque os corretos habitarão a terra, e os íntegros nela permanecerão. Porém os perversos serão cortados da terra, e os infiéis serão arrancados dela. Concluímos hoje a leitura do dia 336 do nosso plano de leitura bíblica. Seguimos firme e forte rumo à leitura completa da Bíblia em um ano. Eu gostaria de saber como tem sido essa leitura para vocês. Você tem seguido firme? Como tem sido o aprendizado sobre a palavra do Senhor e a sua transformação de vida?
Vamos seguir incentivando pessoas a fazer essa leitura e conhecer a palavra do Senhor. A você que tem feito essa leitura comigo, eu aproveito para pedir para deixar o like no vídeo. E quem quiser nos acompanhar nessa leitura bíblica, se inscreva no canal e lembre-se de ativar o sininho. Todos os dias às 4 horas da manhã, um novo vídeo vai ao ar e você pode fazer a sua leitura no horário que preferir. Por hoje eu fico por aqui. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Deus supra as suas necessidades. E até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.